Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o videozinho de hoje. Será que as placas de 8 GB de VRAM vale a pena? Vamos debater sobre esse assunto, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E participe do nosso canal de promoções do Telegram, que sempre quando eu acho componente de hardware com preço acessível, eu tô publicando aqui, beleza? Então se inscreva e fica lá para você não perder nenhuma promoção. Então pessoal, tá aí uma polêmica muito grande sobre os 8 GB de VRAM, tanto aqui no mercado brasileiro quanto lá fora. Lá fora, então, eles estão batendo forte em placas de 8 GB de VRAM. E será que vale a pena? Tem alguns youtubers de sucesso que estão defendendo, falando que vale a pena, outros estão dizendo que não. Então eu vou passar a minha opinião aqui sobre o que eu penso e também deixa aí no campo de comentários o que você pensa a respeito das placas com 8 GB de VRAM. Bom galera, será que vale a pena? Primeiro vamos falar sobre durabilidade. Na minha opinião, placas com 8 GB de VRAM hoje elas têm dificuldade de rodar jogos em Full HD com as texturas no alto ou no ultra. Hoje 8 GB de VRAM para os jogos mais atuais é Full HD, médio ou baixo. Tá? Então, jogos como Indiana Jones, tem uma engine mais recente, o próprio Spider-Man 2, The Last of Us Part 2. Então esses jogos, se você colocar a textura no alto ou no ultra, já começa ali bater quase os 8 GB de VRAM. E quando estoura a VRAM, vai fazer o swap, pegar emprestado da memória RAM. E hoje os jogos mais modernos não se dão muito bem com essa questão de swap, né? Quando extrapola o limite da VRAM, começa a dar alguns travados, stutter, queda de frame. Então gera vários problemas você ter placas com 8 GB de VRAM. Então tá aí o ponto chave. Então isso vai incomodar principalmente pessoas que gostam de jogar jogos com o gráfico ali no alto, mesmo que a placa ali não entregue uma taxa de quadros tão alta, igual às vezes tem pessoas nos comentários que comentam aqui que tem uma placa ali, sei lá, 4060, gosta de jogar com tudo no talo, trava o FPS em 30 e vai se divertir, né? Tem pessoas que gostam, só que esse cara não vai conseguir com a placa de 8 GB hoje em jogos modernos. Então isso é um problema, e isso é um fato, é um problema. Só que lá fora a questão é outra. Por exemplo, lá, um catador de reciclagem, cara, ele ganha lá 5, 6 mil reais catando reciclagem. Um catador de reciclagem aqui, se ele tirar 100 reais num dia, né, por mês, se ele conseguir tirar 1.000 reais é muito. E aonde eu quero chegar com essa analogia, pessoal, é que placa 8 GB de RAM ainda vai ser muito vendida aqui dentro do mercado brasileiro, porque aqui a gente não tem opção de escolha, cara. Igual, quem é que não queria tá comendo aí hoje, todos os dias, picanha, só carne de primeira? Mas e aí? Você consegue? Essa é a questão. Então, eu acho que vai depender muito da condição financeira da pessoa. E aí, né, basta produtores de conteúdo informar sobre a placa, né? Se você é um cara que quer rodar jogos Full HD com um gráfico no talo, 8 GB não dá. Isso é um fato. Você vai ter que reduzir para o médio e para o baixo. Outra questão é que placas de 8 GB, a durabilidade dela vai ser bem menor. Tipo, eu acho que até 2027, no máximo 2028, você vai conseguir jogar com placa de 8 GB com as texturas no médio e no baixo. De 2028 para cima, que já deve ser lançado a nova geração de consoles, onde vai vir com várias melhorias e com o tempo vai utilizar mais VRAM. Então 2028 para lá, 8 GB já vai ser o mínimo para você jogar só no low, entendeu? Então placas de 8 GB vai envelhecer mal. Então se você vai investir numa placa de 8 GB, você tem que ter em mente isso. E na minha opinião, ela vai durar no máximo 3 anos ali, rodando jogos em Full HD com as texturas no médio. Acima disso, é do low para baixo. Inclusive o Hard Unboxing até fez um vídeo falando sobre isso lá, e ele indica essa placa aqui, ó. Eu acho que é uma placa que você tem que ver, né? É a Arc B580, chegou aqui para mim. Vou trazer testes dela no final de semana, né? Vai ter vários testes com Xeon e tudo mais. E eu acho essa placa interessante. Essa aqui saiu para mim a 1.900, né? R$ 1.900. E é uma placa que tem 12 GB de VRAM e tem um desempenho da 4060 Ti. Ah, mas os drivers dela tá meio zoado, tem jogo que ela perde até para 4060. Sim, mas a questão dessa placa, quando a Intel acertar a mão nos drivers, cara,
ela vai ter o desempenho da 4060 Ti, que no caso a 4060 Ti tem um desempenho da 5060, ou seja, e essa placa aqui tem um valor muito bacana. Ela já tá caindo, né? Tá custando na faixa dos 1.900, às vezes você encontra por 1.889, né? Então é uma placa que vai ser interessante para a galera tá pegando aí, para quem não quer ficar nos 8 GB de VRAM. E é uma placa que você vai conseguir jogar os jogos ali com as texturas no Ultra, outros no Alto. Então é uma placa que vai envelhecer melhor do que a 5060, a 9060 XT de 8 GB, a 5060 Ti de 8 GB. Ela vai envelhecer melhor. Isso é um fato. Só que eu não posso dizer que 8 GB de VRAM é uma placa ruim. Dá para jogar, só que você vai ter que personalizar os gráficos. E também, como eu falei, vai depender da condição financeira das pessoas. Agora, um ponto-chave é, essa placa tá custando muito caro. Cara, R$ 2.500 numa 5060 com 8 GB de VRAM. E detalhe, à vista. Você sabe que aqui no Brasil é complicado você parcelar, né? Então, se você parcelar, ela vai sair R$ 3.000, cara. Uma placa de 8 GB, né? Que a maioria dos brasileiros faz hoje em dia, né? Parcelar. Então, você vai pagar ali R$ 3.000 numa placa parcelada, né? Com a durabilidade dela no máximo aí 3 anos. Estourando 4, né? Rodando jogos em Full HD ali com a textura no médio e no baixo. Então, fica complicado. O problema dessa placa é o preço. E eu acho que essa placa, no máximo, hoje, ela deveria custar R$ 1.499. R$ 1.500 no máximo seria o valor dessa placa de 8 GB, no caso a 5060 e a 9060 que deve ser lançada. É R$ 1.500, não pode custar mais que isso. Então eu acho que o problema é o preço. O problema é o preço, porque essa placa vai ter mercado, isso é um fato. Aqui dentro do Brasil principalmente. Então o preço dela que tá horrível. Então assim, pessoal, aqui dentro do mercado brasileiro tudo depende do preço. Porque senão, muita gente aí, por exemplo, que tem 580, a gente vê a 580 e muita gente, é um lixo, não presta, não sei o que, mas vende igual água. Por quê? Porque o cara não tem opção para comprar. O cara só tem aquele dinheiro ali. E o cara não vai fazer loucura para comprar uma placa melhor. Ele vai comprar o que dá para comprar. Então essas placas de 8 GB vão vender sim. Só que você tem que ficar atento ao preço, né? Eu prefiro 1000 vezes pegar hoje a B580 do que essas placas de 8 GB. Mesmo ela com os drives ainda um pouco zoados em alguns jogos, mas mesmo assim ela não vai deixar de rodar. E quando, como eu falei, uma hora a Intel vai acertar a mão. Lembra na época da 580, quando a AMD lançou? A AMD também tinha os drivers tudo cagado. E a 580 perdia feio para 1060. E olha hoje em dia, a 580 dá uma surra na 1060. Então, a Intel tá começando agora, ela vai acertar a mão nos drivers e, cara, essa placa vai ser muito boa aí. E para quem quer ter uma longevidade, não gosta de ficar trocando de placa de vídeo. Então, pessoal, eu acho que se você quer pegar placa nova, eu acho que a melhor custo-benefício seria a B570, né? Mas ela tem que abaixar o preço, tá um pouco cara ainda, porque às vezes a B580 aparece no mesmo preço que ela tem 10 GB de VRAM, depois a B580, depois as placas de 16 GB, a 9060 XT, eu acho mais opção do que a 5060 Ti, né? Que os cara ficou até brabo aí, fanboy de Nvidia, mas é um fato, é uma placa que trabalha PCI 5.0x16, depois a 5060 Ti 16 GB. E as placas de 8 GB, cara, é boicotar para baixar o preço. Como eu falei, 1.499 nessas placas de 8 GB estaria mais do que bem pago. Então é isso, rapaziada. Eu acho que vai depender do preço para essas placas começar a vender. Infelizmente vai ter gente que vai pagar caro. Eu não pagaria, como eu falei. Fica de olho na B580, quando surgir promoção, 12 GB de VRAM, ou às vezes aparece a 6750 XT na Kabum, na faixa dos 2.000, também é uma excelente opção, tem 12 GB de VRAM e vai ter o desempenho ali semelhante a 5060 Ti, bem próximo. Então é só você ficar de olho no mercado e fica de olho nas placas ali acima dos 8 GB de VRAM, beleza? Então essa é a minha opinião. Eu acho que não são placas ruins, elas estão com preço ruim, muito caro, né? Por uma placa que você não vai conseguir aproveitar ali os melhores gráficos. Mas é uma placa de entrada, não daria para você rodar uns gráficos no talo. Cara, quando a 580 foi lançado, era uma placa de entrada na faixa dos R$800, quando foi lançada aqui no Brasil, e você conseguia rodar The Witcher 3 com tudo no talo com a 580. Então, placa de entrada antigamente rodava sim, preço justo, e rodava sim os jogos ali 1080p com tudo no talo. Hoje você não consegue isso com as placas mais recentes. Então, tem que cair o preço.
Esse é o ponto. Se ela tiver num preço legal, ninguém vai falar que 8 GB de VRAM é ruim, que não sei o que, que não sei o que. Ah, ela tem só 8 GB, mas tá no preço ok. Então tudo, o problema maior é o preço, beleza? Então é isso, pessoal. Comenta no campo de comentários o que você acha, se você acha um problema. Deixa aí pra gente ter uma discussão saudável. E em breve testes da B580 aqui no canal, testes com Xeon, com os Ryzen de entrada e tudo mais, beleza? Vou indo nessa. Ótimo dia, tarde ou noite a todos e fui!